A Isca de Satanás, capítulo 14. Objetivo: reconciliação. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 24. Esta citação vem do Sermão da Montanha. Jesus iniciou dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos. Depois ele diz: eu, porém, vos digo. Jesus continua a comparação ao longo deste trecho de sua mensagem. Primeiro, ele cita a lei que regula as nossas atitudes externas. Depois, ele mostra o seu cumprimento trazendo-a para o nível do coração. Assim, aos olhos de Deus, um assassino não se limita à pessoa que comete assassinato. Ele também é aquele que odeia seu irmão. Aquilo que você é no seu coração é quem você realmente é. Jesus descreve claramente as consequências da ofensa em seu sermão. Ele ilustra a gravidade de se guardar ira ou amargura por causa de uma ofensa. Se alguém está irado com o seu irmão, sem motivo, ele corre risco de julgamento. Ele corre o risco de ser levado ao tribunal se essa ira der frutos e ele chamar seu irmão de tolo. A palavra raca significa cabeça oca ou tolo. Era um termo de reprovação usado entre os judeus nos tempos de Cristo. Se essa ira chegar ao ponto em que ele chame seu irmão de tolo, ele corre o risco de ser lançado no inferno. A palavra tolo ou insensato significa ateu. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Salmo capítulo 14, versículo 1. Naqueles dias, chamar um irmão de tolo era uma acusação muito séria. Ninguém diria tal coisa a não ser que a raiva que essa pessoa alimentasse tivesse se transformado em ódio. Hoje seria comparável a dizer a um irmão: vá para o inferno, e falar sério ao dizer isto. Jesus estava mostrando a eles que não lidar com a ira pode levar ao ódio. A ira não tratada os colocaria em risco de irem para o inferno. Então ele disse que se eles se lembrassem que o seu irmão estava ofendido com eles, a prioridade número 1 deveria ser encontrá-lo e tentar se reconciliar. Por que procuraríamos nos reconciliar com tanta urgência? Para o nosso bem ou para o bem do nosso irmão? Devemos fazer isso para o bem dele, a fim de podermos ser um catalisador para ajudá-lo a sair da ofensa. Ainda que não estejamos ofendidos com ele, o amor de Deus não permite que ele permaneça zangado sem tentar estender a mão para ele em busca de uma restauração. Talvez não tenhamos feito nada de errado. Certo ou errado, não importa. É mais importante ajudarmos este irmão que tropeçou do que provar que estamos certos. A possibilidade para uma ofensa são ilimitadas. Talvez a pessoa que ofendemos ache que fomos injustos no tratamento dado a ela, quando na verdade não fizemos mal algum. Ela pode ter informações imprecisas que geraram uma conclusão errada. Por outro lado, ela pode ter informações precisas das quais tirou uma conclusão errada.
O que dissemos pode ter sido gravemente distorcido ao ser processado através dos vários canais de comunicação. Embora nossa intenção não fosse má, nossas palavras e atos deram uma impressão diferente. Em geral, julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções, mas julgamos as pessoas pelas atitudes delas. É possível pretender uma coisa e transmitir outra totalmente diferente. Às vezes, os nossos verdadeiros motivos são habilmente ocultos, até mesmo de nós. Queremos acreditar que eles são puros, mas quando os filtramos pela palavra de Deus, podemos vê-los de modo diferente. Finalmente, talvez tenhamos pecado contra aquela pessoa. Estávamos zangados ou sob pressão, e ela suportou o impacto de tudo. Ou talvez essa pessoa tenha nos atacado com palavras de forma constante e intencional. Estejamos dando o troco da mesma moeda. Não importa o que tenha causado a ofensa, o entendimento dessa pessoa ofendida está obscurecido, e ela baseou as suas conclusões em suposições, no que ouvir, dizer e nas aparências, enganando-se, embora acredite que tenha tido o discernimento dos nossos verdadeiros motivos. Como podemos ter um julgamento preciso sem termos informações precisas? Devemos ser sensíveis ao fato de que ela acredita de todo o seu coração que foi injustiçada. Seja qual for o motivo pelo qual ela se sente assim, devemos estar dispostos a nos humilharmos e a pedir perdão. Jesus está nos exortando a nos reconciliarmos, ainda que a ofensa não seja culpa nossa. É necessário maturidade para se andar em humildade para trazer reconciliação. Mas dar o primeiro passo, em geral, é mais difícil para a pessoa que está sofrendo. Foi por isso que Jesus disse à pessoa que causou a ofensa para ir até ele, pedindo perdão àquele que foi ofendido. O apóstolo Paulo disse: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos, capítulo 14, versículo 19. Isto demonstra como devemos nos aproximar de uma pessoa a quem ofendemos. Se nos aproximarmos com uma atitude de frustração, não promoveremos a paz. Só tornaremos as coisas difíceis para aquele que está magoado. Devemos manter uma atitude de buscar a paz através da humildade, à custa do nosso orgulho. Esta é a única maneira de vermos a verdadeira reconciliação. Em certas ocasiões, aproximei-me de pessoas que havia ferido ou que estavam zangadas comigo, e elas me atacaram com palavras. Elas me disseram que eu era egoísta, sem consideração, orgulhoso, rude, áspero e muito mais. A minha reação natural foi dizer: não, não sou. Você é que não me entende. Mas quando eu me defendo, isso só alimenta o fogo da ofensa. Isso não é buscar a paz. Defender a nós mesmos e os nossos direitos jamais trará a verdadeira paz. Em vez disso, aprendi a ouvir, a manter minha boca fechada até que eles tenham dito o que precisam dizer. Se eu não concordar, faço-as saber que respeito o que disseram e que irei repensar minha atitude e minhas intenções. Depois digo que sinto muito por tê-las ofendido. Outras vezes, elas estão corretas na avaliação que fazem a meu respeito. Então, admito, você tem razão, peço-me perdão. Mas mais uma vez, trata-se simplesmente de nos humilharmos para promover a reconciliação. Talvez tenha sido por isso que Jesus disse nos versículos seguintes: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz.
o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25 ao 26. O orgulho defende, a humildade concorda e diz: você tem razão, eu agi assim, por favor me perdoe. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, disposta a ceder, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria de Deus está sempre disposta a ceder. Ela não é de dura cerviz ou voluntariosa que nos diz respeito a conflitos pessoais. Uma pessoa submetida à sabedoria de Deus não tem medo de ceder ou de reconhecer o ponto de vista da outra pessoa, desde que isso não violente a verdade. Abordando aquele que ofendeu. Agora que falamos sobre o que fazer quando ofendemos nosso irmão, vamos refletir sobre o que fazer se o nosso irmão nos ofender. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus capítulo 18, versículo 15. Muitas pessoas aplicam este versículo em uma atitude diferente da pretendida por Jesus. Se elas foram magoadas, elas vão e confrontam o ofensor com um espírito de vingança e ira. Usam este versículo para justificativa, para condenar aquele que as feriu. Mas elas não compreendem o verdadeiro motivo pelo qual Jesus nos instruiu a irmos procurar o nosso irmão. Não é para condenação, mas para reconciliação. Ele não quer que digamos ao nosso irmão o quanto ele foi mal para conosco. Devemos ir até ele para remover a brecha que impede a restauração do nosso relacionamento. Esse é o paralelo do modo como Deus restaura a nossa comunicação com Ele. Pecamos contra Deus, mas Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores, Romanos capítulo 5, versículo 8. Estamos dispostos a baixar a nossa guarda e a morrermos para o orgulho, a fim de sermos restaurados. Aquele que nos ofendeu. Deus estendeu a mão para nós antes que pedíssemos o seu perdão. Jesus decidiu nos perdoar antes que sequer reconhecêssemos que o havia ofendido. Embora ele tenha estendido as mãos para nós, não podíamos ser reconciliados com o Pai até que recebêssemos a sua palavra de reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20. A palavra da reconciliação parte do pressuposto comum de que todos pecamos contra Deus. Não desejamos a reconciliação ou a salvação, a não ser que saibamos que existe uma separação. No Novo Testamento, os discípulos pregavam que as pessoas haviam pecado contra Deus. Mas por que dizer às pessoas que elas pecaram? Para condená-las? Deus não condena. Enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. Para que percebam o seu estado, se arrependam dos seus pecados e peçam perdão.
O que leva os homens ao arrependimento? As respostas encontram-se em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. O seu amor não nos deixa condenados ao inferno. Ele provou o seu amor enviando Jesus, seu único filho, para a cruz para morrer por nós. Deus estende a sua mão primeiro, embora tenhamos pecado contra Ele. Ele nos estende a mão não para nos condenar, mas para nos restaurar, para nos salvar, uma vez que devemos imitar Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Devemos estender a reconciliação a um irmão que peca contra nós. Jesus estabeleceu este padrão. Vá até ele e lhe mostre o seu pecado, não para condená-lo, mas para remover qualquer coisa que exista entre vocês dois, e assim poderem ser reconciliados e restaurados. A bondade de Deus dentro de nós atrairá o nosso irmão ao arrependimento e trará a restauração do relacionamento. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Mantemos este vínculo da paz mantendo uma atitude de humildade, benignidade e longanimidade, e suportando as fraquezas uns dos outros, em amor. Os laços de amor são fortalecidos dessa forma. Magoei algumas pessoas que me confrontaram com condenação. O resultado foi que perdi todo o desejo de me reconciliar com elas. Na verdade, eu achava que elas não queriam a reconciliação. Elas só queriam que eu soubesse que elas estavam furiosas. Outras pessoas que magoei vieram me procurar com mansidão. Nesse caso, rapidamente mudei minha postura e pedi perdão, algumas vezes antes mesmo que elas terminassem de falar. Alguém já o procurou e disse: quero apenas que você saiba que eu perdoo por não ser um amigo melhor e por não fazer isso e aquilo por mim. Então, depois que eles o arrasaram, olharam para você de uma maneira que dizia: você me deve um pedido de perdão. Você fica perplexo, confuso e magoado. Eles não vieram se reconciliar com você, mas intimá-lo e controlá-lo. Não devemos procurar o irmão que nos ofendeu até que tenhamos decidido perdoá-lo do fundo do nosso coração. Independentemente de como ele reaja, precisamos nos livrar de qualquer sentimento de animosidade para com ele antes de nos aproximarmos. Se não fizermos isso, provavelmente reagiremos com esses sentimentos negativos e o magoaremos em vez de curá-lo. O que acontece se temos a atitude correta e tentamos nos reconciliar com alguém que pecou contra nós, mas ele ou ela não quer ouvir? Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusa ouvir também a igreja, considera-o gentil e publicano. Mateus capítulo 18, versículo 16 e 17. Cada uma dessas progressões tem o mesmo objetivo, a reconciliação. Na essência, Jesus estava dizendo: continue tentando. Observe como a pessoa que causou a ofensa está envolvida em cada passo.
Quantas vezes levamos as ofensas a todos os outros antes de irmos até a pessoa que pecou contra nós? Como Jesus nos disse que fizéssemos? Fazemos isso porque não tratamos com o nosso coração. Nós nos sentimos justificados quando contamos a todos a nossa versão da história. Quando as pessoas concordam que fomos tratados injustamente, isto fortalece a nossa causa e nos consola. Este tipo de comportamento só demonstra nosso egoísmo. O ponto principal: se mantivermos o amor de Deus como nossa motivação, não falharemos. O amor nunca falha. Quando amarmos as pessoas como Jesus nos ama, seremos livres mesmo que a outra pessoa opte por não se reconciliar conosco. Examine com atenção o seguinte versículo das Escrituras: a sabedoria de Deus está disponível em todas as situações. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Ele diz: se possível, porque há vezes em que as pessoas se recusaram a fazer paz conosco. Ou poderá haver pessoas cujas condições para a reconciliação comprometeria o nosso relacionamento com o Senhor. Em qualquer dos casos, não é possível restaurar esse relacionamento. Observe que Deus diz: quanto depender de vós, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos reconciliarmos com a outra pessoa, desde que permaneçamos leais à verdade. Geralmente desistimos dos relacionamentos cedo demais. Jamais esquecerei do tempo em que um amigo aconselhou-me a não fugir de toda situação frustrante. John, sei que você pode encontrar razões bíblicas para se afastar. Antes que você faça isso, certifique-se de que combateu a esse respeito em oração e que fez tudo o que podia para trazer a paz de Deus a essa situação. Fiquei muito grato por este conselho e reconheci-o como a sabedoria de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Ele não disse: bem-aventurados os mantenedores da paz. Um mantenedor da paz evita o confronto a todo custo para manter a paz, mesmo correndo o risco de comprometer a verdade. Mas a paz que ele mantém não é a verdadeira paz. É uma paz artificial e superficial que não dura. Um pacificador partirá para o confronto em amor, trazendo a verdade para que a reconciliação resultante permaneça. Ele não manterá um relacionamento artificial e superficial. Ele deseja abertura, verdade e amor. Ele se recusa a ocultar a ofensa com um sorriso politicamente correto. Ele promove a paz com um amor corajoso que não pode falhar. É assim que Deus age com a humanidade. Ele não deseja que ninguém pereça, mas ele não comprometerá a verdade por um relacionamento. Ele procura a reconciliação com o verdadeiro compromisso, e não em termos superficiais. Isso desenvolve um vínculo de amor que nenhum mal pode separar. Ele entregou a sua vida por nós. Só podemos fazer o mesmo. Lembre-se que o ponto principal é o amor de Deus. Ele nunca falha, nunca murcha e nunca acaba. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não se ofende com facilidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O apóstolo Paulo escreveu que o amor venceria todo tipo de pecado. E também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo,
para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 11. O amor de Deus é a chave para a liberdade da isca da ofensa. Esse amor deve ser abundante e deve crescer continuamente e ser fortalecido em nosso coração. Muitos em nossa sociedade de hoje estão enganados por um amor superficial, um amor que fala, mas não age, o amor que nos impedirá de tropeçar, entrega a sua vida de forma altruísta, mesmo que seja para o bem de um inimigo. Quando andamos nesse tipo de amor, não podemos ser seduzidos a cair na isca de Satanás. Tomando uma atitude. Enquanto li este livro, o Espírito do Senhor pode ter feito você se lembrar de relacionamentos do passado e pessoas contra quem você guardou alguma coisa em seu coração. Senti a instrução de Deus para pedir que você faça uma oração simples de liberação comigo. Mas antes de orar, peça ao Espírito Santo para andar com você e percorrer o seu passado, trazendo à sua memória qualquer pessoa contra quem você possa ter alguma coisa. Fique em silêncio diante dele enquanto ele lhe mostra quem são essas pessoas. Ele as trará claramente à sua memória, para que você não tenha dúvidas. Quando ele fizer isso, você talvez se lembre da dor que sentiu. Não tenha medo. Ele estará bem ao seu lado para consolá-lo. Ao liberar essas pessoas da culpa pelo que fizeram a você, imagine cada uma delas individualmente. Depois, faça esta oração, mas não se limite a essas palavras. Use esta oração como um guia e deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, reconheço que pequei contra Ti ao não perdoar aqueles que me ofenderam. Arrependo-me disso e peço o Teu perdão. Também reconheço minha incapacidade de perdoá-los sem a Tua ajuda. Portanto, do fundo do meu coração, escolho perdoar. Coloque os nomes das pessoas. Libere cada uma individualmente. Coloco debaixo do sangue de Jesus tudo o que essas pessoas fizeram contra mim. Elas não me devem mais nada. Cancelo todos os pecados delas contra mim. Pai Celestial, como meu Senhor Jesus pediu que Tu perdoasses aqueles que haviam pecado contra Ele, eu oro para que o Teu perdão alcance aqueles que pecaram contra mim. Peço que Tu os abençoes e os conduza a um relacionamento mais íntimo contigo. Amém.